Boa noite, mais uma aula nossa aqui de dinâmica de máquinas. Dando prosseguimento ao nosso plano de ensino, hoje teremos o que é a análise de velocidades. A gente já viu inicialmente o que era cada mecanismo que são os mais tradicionais, a gente deu uma olhada neles. Vimos também que era um grau de liberdade, como que a gente calculava isso, quais eram as principais características dos mecanismos. Nas duas aulas passadas, vimos o que era análise de posições, que era a primeira parte da cinemática, e nessa parte da cinemática, vamos agora dar prosseguimento à análise de velocidade. Na análise de posição, nós vimos como que era o método gráfico, aquele que você desenha à mão ou no computador, para descobrir qual que é a posição de cada um das juntas, dos elos, e também vimos como que era a parte algébrica disso, como a gente calculava na mão em si, quais eram as posições de cada um dos nossos mecanismos. No caso hoje, eu vou mostrar para vocês a análise gráfica das velocidades, para a gente ter a noção de como que a gente encontra a direção de uma velocidade de uma junta, de um elo, a velocidade angular, a velocidade absoluta, a velocidade linear, tudo isso, para que a gente consiga avançar na matéria. Vamos lá. Nosso terceiro tema, análise de velocidades. Provavelmente vai ser uma, duas aulas aqui, mais uma, duas aulas aqui em acelerações, mais ou menos. Só quero lembrar vocês que depois da nossa matéria de velocidade já dada, a gente já tem a primeira prova envolvendo esses três temas iniciais das nossas aulas. Então, já está quase fechando o tema da primeira prova. Vamos começar. Por que a gente quer saber a velocidade de um mecanismo? Tem algumas razões. Uma delas é para a gente calcular qual é a energia cinética que está acumulada naquele mecanismo. E a energia cinética está diretamente relacionada ao movimento. E como a gente está analisando o mecanismo, não é de nosso interesse que o mecanismo fique parado. É interesse nosso que o mecanismo sempre se movimente da melhor forma possível. E também que a gente quer determinar quais são as acelerações nos nossos elos. Mas se a gente determina a velocidade, o que tem a ver com a aceleração? É que a derivada da velocidade no tempo, a gente encontra quais são as acelerações. E para que a gente quer a aceleração? A gente quer descobrir as acelerações no nosso mecanismo para que a gente consiga encontrar quais são as forças que estão envolvidas ali. Quais são as forças dinâmicas, as forças que vão variando com o tempo. Porque se você tem uma certa posição ali de entrada, por exemplo, se eu dou lá para vocês um exercício do mecanismo de 4 barras, e ele tem 30 graus no θ2, se ele tiver a 35, as forças vão ser totalmente diferentes. Por isso, a gente considera que é uma força dinâmica que devemos determinar a partir dessas acelerações também. Beleza. A gente vai lembrar, então, que a posição é uma grandeza vetorial, assim como a velocidade. Posição a gente chama de R, aqui. Velocidade de V, ou ômega, ou ômega, que a gente vai ver também. E a gente tem dois tipos de velocidade: a angular e a linear. Cada uma delas a gente vai saber como calcular. No caso aqui, a gente vai escrever a nossa velocidade angular pelo ômega, vai ser a variação de um ângulo num tempo. Se a gente estiver analisando esse sistema aqui de um elo, dois elos aqui, ó, no caso, é só o fixo, só o terra e mais esse elo, o que acontece? Se à medida que está variando esse ângulo, esse θ aqui, à medida que isso aqui está girando, ele tem uma velocidade angular.
aquela que a gente dá em radianos por segundo. Então, para a gente calcular isso, o ômega vai ser a variação desse ângulo no tempo. Já a velocidade linear vai ser a variação da posição disso aqui no tempo. A velocidade linear a gente calcula com a variação da posição no tempo. Agora, analisando esse nosso sistema aqui, a gente quer determinar qual que é a velocidade VPA do nosso vetor, posição RPA, em rotação. Eu tenho aqui a rotação, isso aqui está rotacionando, eu quero saber qual que é a velocidade que isso está acontecendo em direção, em qual intensidade. A velocidade de P em relação a A. É a mesma notação que a gente utiliza para os vetores de posição. Então, velocidade desse ponto P em relação ao ponto A. No caso aqui, nosso ômega para sentido anti-horário é positivo, sentido horário é negativo. Outra coisa que a gente tem que lembrar é que a gente pode representar o nosso vetor posição em notação complexa também. Eu escutei um barulhinho aí de alguém querendo entrar, mas não apareceu aqui. Então, quer dizer que eu posso sair daquela representação cartesiana, que é mais tradicional, posso ir para uma representação complexa. O P vai ser o módulo do nosso vetor. Aqui o θ, que fala sobre a angulação que esse elo está. E se a gente for derivar isso no tempo, a gente vai encontrar a velocidade. Porque se isso aqui é o vetor posição, se eu derivo isso no tempo, tem velocidade, que no caso vai sair dessa forma. P ômega JR de J ômega, de J θ. Eu falei que ômega é P ômega só aqui, J θ, nesse caso. E o que acontece? Quando a gente multiplica por J, esse nosso componente, quer dizer que eu estou deslocando, eu estou provocando uma defasagem da velocidade em relação à posição de 90 graus. É basicamente o que está aqui. Se a minha posição está indicando para esse lado, a velocidade vai estar deslocada de 90 graus, está defasada de 90 graus, nesse caso aqui para a direita. Então, isso que significa o que está falando aqui do nosso J. E o nosso vetor velocidade vai estar defasado de 90 graus em relação ao nosso ângulo θ de entrada do vetor posição. E como que a gente define esse sentido? Por que vai ser para a direita ou se vai ser para a esquerda? Vai ser exatamente através dessa velocidade angular que está acontecendo aqui. Se a velocidade angular estiver vindo aqui sentido anti-horário, quer dizer que o meu VPA vai estar no outro sentido. Se sentido horário, o meu VPA vai estar aqui nesse sentido. Lembrem disso, a velocidade angular é o que define o sentido dessa nossa velocidade linear. Nossa velocidade sempre vai ser perpendicular ao raio da trajetória ou à tangente dessa trajetória. Pensa assim comigo, se isso aqui está fixo, isso aqui faz uma circunferência perfeita. Quer dizer que nossa velocidade aqui sempre vai estar tangente a essa circunferência que vai ser feita aqui. Se a gente substituir a nossa identidade de Euler na equação lá da velocidade, a gente encontra as componentes reais e imaginárias da nossa velocidade. Elas estão aqui. O que acontece? A componente x virou a componente x da nossa posição vira a componente y da velocidade. E a componente y da posição vira o componente x negativo da velocidade. Entender isso melhor na hora que a gente fizer exercício, porque só falar aqui é um pouquinho mais complicado de ser entendido.
E a nossa velocidade VPA é aquela velocidade de P em relação a A. E como A, olha que o A está paradinho, está no nosso sistema global de coordenadas, o VPA é a minha velocidade absoluta. Porque a velocidade absoluta é em relação ao sistema de coordenada. A velocidade relativa é relativa a outra coisa, a outro sistema que pode estar em movimento. Então, a gente tem aqui um sistema diferente. Nesse caso aqui, um pouquinho mais complicado, porque ele tem uma movimentação de translação aqui em um, e também tem a rotação. Quer dizer, a gente tem esses dois movimentos aqui possíveis. Temos aqui uma velocidade que é desenvolvida pelo elo A, uma velocidade de translação, pode ser para um lado ou para o outro. E tem também a rotação acontecendo aqui. No caso, eu tenho a VA e a VPA. Qual seria a resultante disso? Qual seria a velocidade absoluta? Qual seria a velocidade relativa disso aí? Para a gente conseguir isso, a gente faz uma soma vetorial. Essa soma vetorial é a partir daquelas velocidades que estão lá. A gente tem essa velocidade aqui que a gente conhece, o VA, velocidade linear. O ômega vai permanecer o mesmo, é constante. O ponto P em relação será sempre a mesma. Quer dizer, então, a distância de P com A sempre vai ser a mesma. Não vai mudar isso hora nenhuma. Só que o VPA vai ficar constantemente mudando ali. E isso a gente consegue calcular. A velocidade absoluta disso aí, que é o VP, ou seja, o quanto realmente isso aqui está deslocando em relação ao nosso sistema global aqui, vai ser uma soma dos vetores. É como se eu pegasse aqui. Vou pegar o VA, que é o VA eu tenho, o VPA eu também tenho, fazendo a soma de vetores. Então, aqui, se eu tenho VA e tenho VPA, eu desenhando os dois aqui, fazendo a soma dos vetores. Quando a gente faz soma de vetores, a gente coloca a extremidade de um com o início da outra. Por isso que está assim, extremidade de um, final de um, a setinha, com o início da outra. E a partir disso a gente faz o resultante. Para que direção? Para a direção onde a velocidade está apontando. Se a velocidade está apontando para a direita, a gente vai fazer uma resultante, que é a nossa velocidade absoluta, VP. Então, basicamente o que eu falei para vocês era isso. Olha, eu tenho aqui velocidade de P em relação a A. A velocidade do ponto P em relação ao ponto A. Como que a gente calcula isso? É a velocidade P menos a velocidade A. Mas só que se eu quiser rearranjar para achar a velocidade absoluta, o VP, no caso, eu posso colocar o VA para o outro lado, vai ser VA mais VPA. Exatamente aquilo que eu falei para vocês. Eu somo o VA com o VPA. Nesse caso aqui, acontece da gente colocar um negativo também. Depende de cada caso aqui, a gente coloca um negativo. Por isso que os dois estão aqui em junção, as duas extremidades estão juntas, mas é simplesmente pelo fato de ter colocado negativo aqui para dar resultante. A positiva dela, a direção dela ainda não deixa de ser para lá. Por isso que a gente colocou menos VA aqui. Que a gente tem dois corpos. Um carro 1 indo reto, quer dizer, um carro 1 fazendo essa trajetória e o carro 2 indo reto. Quer dizer que eu vou ter uma velocidade relativa de P em relação a A, vou ter uma velocidade relativa de A em relação a P, e vou ter uma resultante disso aí. Quer dizer, tenho muitas coisas para serem calculadas. E a partir dessa equação aqui que a gente consegue montar isso tudo. Na prática, sempre vai ser melhor da gente ver isso aí. No caso aqui, é aquela soma vetorial que eu falei para vocês. O VP com o VA. No caso aqui, por que a gente
utilizou o menos VA, simplesmente aqui por convenção para ficar mais fácil para a gente calcular esse VP. Se a gente tem dois casos aqui de análise. O caso 1 é quando a gente tem dois pontos no mesmo corpo. Se a gente está analisando dois pontos no mesmo corpo, por exemplo, aqui o P e esse a gente tem uma diferença de velocidade entre eles. Agora, se a gente estiver analisando dois pontos em corpos que são diferentes, a gente tem uma velocidade relativa de um para outro. É aquela velha história. Se você está dentro de um carro e está passando outro carro na direção oposta, vocês estão na estrada, você vai ter a impressão que o outro carro está muito mais rápido do que realmente está. Porque você tem uma velocidade relativa daquilo que você está vendo. Se você estivesse vendo com um referencial estático, seria uma velocidade absoluta. No caso, se estiver vendo com outro ponto que está em movimento, você vai estar vendo uma velocidade relativa àquele ponto. Agora vamos para a análise gráfica das velocidades. Como que a gente encontra as velocidades todas no mecanismo? Quando a gente quer resolver esse problema gráfico de análise de velocidade, a gente precisa de duas equações apenas. Duas equações bem simples para que a gente consiga isso. A primeira delas é saber que a velocidade de um elo pode ser calculada, aqui no caso, o módulo da velocidade, pode ser calculada através do tamanho daquele elo, o R, lembrem que a posição é o tamanho daquele elo, vezes a velocidade angular. Essa é uma fórmula bem simples que a gente sempre vai utilizar ela. Beleza. Aqui a gente encontra o módulo. A direção a gente encontra de outra forma, que a gente já viu. O sentido dela a gente tem que encontrar de outra forma também. Aqui na próxima imagem eu vou mostrar para vocês um mecanismo de 4 barras, em que a gente vai querer determinar, nesse mecanismo aqui de 4 barras, eu quero determinar qual é a velocidade linear de A, a velocidade linear de B, a velocidade angular de 3 e a velocidade angular aqui de 4 também. No final das contas, a gente vai chegar nisso aí, mas a gente vai ver o passo a passo para tudo. Qual que é a diferença aqui para esse mecanismo que tem um triângulo aqui em cima? Eu lembro que eu falei para vocês, nossos tipos de elos aqui, a gente tem um elo ternário. Elo ternário, 3 juntas aqui, é a mesma coisa que se tivesse um elo binário aqui, só que a gente está colocando um ternário para vocês terem a noção de que é simples de fazer com mais elos também, sem nenhum problema. Primeira coisa, o que a gente precisa para resolver isso aqui? Achar todas as velocidades desse nosso mecanismo. A gente vai precisar de todas as posições, de ter feito toda aquela análise de posições. Análise de posições vocês aprenderam a fazer do método gráfico, então não vai ser problema para nenhum de vocês fazer isso, descobrir qual é a posição de cada um. E depois da gente fazer a nossa análise de posição, temos aqui também os nossos ângulos de entrada, vamos precisar da primeira velocidade, o ômega 2. A única coisa que vamos precisar aqui, então, de novo, que a gente já não sabia, é o ômega 2, que é a velocidade angular da sua barra que move. Nessa barra que vai estar aquele motor, digamos assim, o motor vai estar conectado nessa barra 2, ela que vai estar girando, então, portanto, a gente tem que saber qual que é a velocidade angular disso. Beleza. Então, o nosso problema é, se eu tenho o que é o θ2, sei o que é o θ3 e o θ4 e o ômega 2, olha aqui, ó, sei todas as posições. Por isso que eu estou falando que eu sei todos esses θs. E sei também qual que é essa velocidade inicial. Eu quero encontrar
A velocidade angular 3, a 4, velocidade linear A, velocidade linear B e a velocidade linear C. Lembrem, isso aqui é velocidade angular, isso aqui é velocidade linear. Vamos ao passo a passo. Recomendo, assim, quando vocês tiverem um pouquinho mais de tempo, de sempre ir anotando um passo a passo, porque é o principal aqui para você não se perder. A primeira coisa, a gente inicia pela extremidade do nosso mecanismo, e a gente tem mais informação. Onde que é isso? É exatamente aqui nesse elo 2, porque a gente sabe que é o θ2 e sabemos qual é a velocidade 2 aqui. Por isso a gente começa dessa parte, simplesmente. E como eu falei para vocês, como que a gente calcula o módulo de velocidade? O módulo de velocidade vai ser a posição, vetor posição, vezes a nossa velocidade angular. O módulo da velocidade linear, então, vai ser calculado essa distância de A até O2. Então, o que significa aqui A, O2? É a distância de A até O2. É simplesmente você pegar uma régua e medir isso aqui. Sempre que tiver aqui nesses termos maiúsculos, é de um segmento a outro. De A até O2, então, é esse elo aqui, ó. E o ômega 2 é nossa velocidade. Com isso, a gente vai achar o módulo da nossa velocidade linear. A gente achou o tamanho desse VA. A direção, a gente vai encontrar por outra forma. Mas o módulo a gente já sabe. Por exemplo, se deu 10 milímetros por segundo. 10 milímetros por segundo é o módulo da sua velocidade. A direção a gente determina através daquela outra regra que foi passada para vocês no início da aula. Qual que era a regra? Que o sentido da velocidade linear vai ser de acordo com o sentido de ômega 2, o sentido da sua velocidade angular. Se a velocidade angular está aqui para o sentido anti-horário, nós temos aqui, então, a velocidade linear, nesse mesmo sentido, anti-horário. E outra coisa que vocês lembram também é que vai ser sempre perpendicular, 90 graus, por causa daquele J que aparece. Se é 90 graus, aqui vai ser sempre tangente àquela trajetória circular que é descrita. No caso, o que a gente vai fazer, então? Sabemos o valor aqui do módulo. Agora, sabemos que é 90 graus e para a esquerda, aqui para sentido anti-horário. A gente simplesmente pega e desenha um vetor do exato tamanho do módulo que a gente calculou. A gente vem aqui e coloca o VA do tamanho exato que foi passado. Beleza. Achamos ali no ponto A. Agora a gente tem que ir para os outros pontos também para analisar. Próxima coisa é ir para um ponto que a gente tem alguma informação. O que é interessante para a gente? É saber que aqui, ó, nesse elo, em B, só tem uma direção, só tem um plano possível onde que vai estar a velocidade linear de B. Por quê? A única coisa que esse elo 4 consegue fazer é girar. Não faz mais nada. Então, se ela gira, não é exatamente essa mesma regra que está sendo colocada aqui para a gente, do primeiro elo. Se esse aqui vai ser perpendicular à nossa trajetória, esse aqui também vai ser. Ó, a gente vai achar um plano perpendicular ao elo 4. Olha aqui, ó. Eu tenho o elo 4, eu vou desenhar um plano PP, esse plano aqui, ó, PP, que é perpendicular, 90 graus, disso aqui. Por que eu vou desenhar isso? Porque eu sei que é ali onde que vai estar a minha velocidade B. Então, isso já é um passo. Depois que a gente encontra isso, a gente vai para os outros passos. Aqui. Depois disso, a gente vai escrever nossa equação vetorial. Equação vetorial, se vocês lembram bem, a gente escrevia, era VBA, era VB menos VA.
ou se eu quiser isolar o VB, que é o que eu quero descobrir, é o VA mais o VBA. É exatamente a mesma coisa, isso aqui vai valer para todos. Porque a gente vai utilizar o ponto A de referência para encontrar B, porque a gente já tem o ponto A. E A e B vão pertencer ao mesmo elo, que a gente já encontrou. Então, a gente aqui, ó, o elo 3 está unindo os dois. E o elo 1 aqui também. A gente já sabe qual que é o módulo e qual que é a direção de VA. E a gente sabe qual que é a direção de VB, não sabe? Porque se VA, por um acaso, estiver aqui para a esquerda, o que, que vai acontecer aqui? O VB vai para onde? Vai para direita? Vai para a esquerda? Então, isso a gente já sabe. A gente sabe que ele está exatamente nesse plano PP. A gente precisa de mais um parâmetro. Para a gente conhecer esse parâmetro, a gente calcula o termo VBA, a velocidade de B, em relação a A. Se a gente vai assumir que isso aqui, ó, esse elo, gente, esse elo está aqui, ó, entre B e A, ele não se deforma, é um elo rígido. Quer dizer que se eu movimento em A, movimento em B. Não tem essa coisa de ficar mudando a diferença de posição aqui de B com A, porque sempre vai ser a mesma, é rígido. Não vai ter, então, se isso aqui é rígido, não vai ter nenhuma velocidade aqui nessa direção AB. Porque as duas não se aproximam, então nunca vai ter uma velocidade aqui nessa direção. Sabendo disso, a gente consegue traçar uma linha perpendicular a essa linha B e fazer um outro plano para a gente encontrar onde que está a velocidade de B em relação à velocidade de A. Mesma coisa que a gente fez aqui, ó, 90 graus, aqui a gente vai fazer também, ó, de A até B, a gente traça aqui, ó, no final, um plano de perpendicular a essa trajetória AB. Então, vai ser o plano QQ. Esse plano QQ é aquele que a gente vai utilizar para a direção da velocidade de VBA. VBA, velocidade de B em relação a... Calma, gente. Vocês podem estar achando confuso isso que eu estou falando aqui, mas sempre na hora que a gente for fazer o exercício, vocês vão conseguir compreender muito melhor. Beleza. Nossa equação vetorial, ela pode ser resolvida da seguinte forma. A gente vai lá, desenha o VA. O VA é o que a gente sabe. O VA está aqui, ó. A gente desenha o VA aqui perto, por exemplo. A gente coloca o VA aqui. Exatamente do jeito que o VA estava aqui, a gente coloca o VA aqui. Depois disso, a gente vai utilizar aqueles planos. A gente desenha o vetor VA, pode ser em escala, se for muito grande, né? Para que a gente consiga fazer um desenho bom. Ok. O que a gente está falando aqui? Ó? A equação está falando que a gente tem que somar VBA e VA. A gente vai desenhar uma linha paralela a QQ, passando pelo vértice de VA. Olha aqui, ó. QQ é isso. Vou pegar essa linha QQ, é como se eu pegasse essa linha sem movimentar a angulação dela em nada, deixar ela paralela, e venho pegando essa linha e arrasto ela até o vértice de VA. Olha aqui, ó. Eu pego essa linha e arrasto até o vértice de VA, até encostar nessa pontinha aqui. Foi exatamente isso que aconteceu, ó. Peguei o QQ, que está aqui, encostei na pontinha do VA. Beleza. Depois disso, a gente vai fazer outro passo também. O outro passo, a gente vai encontrar o nosso VB e o VBA, que a gente não tinha. Vai ser o seguinte, a gente vai pegar aquele PP, aquele plano PP, que estava aqui, ó, e colocar ele na origem
de VA. Então, eu venho, pego o PP, transfiro ele aqui bem para a minha origem. Quando eu transfiro ele para a origem, a gente vai ficar aqui com essa interseção dos nossos vetores. Se eu tenho VA, a única coisa que eu tinha aqui era o VA. VA estava aqui. Eu vim, peguei aquele QQ, coloquei aqui na ponta. Peguei o PP e coloquei aqui nessa ponta. Lembra sempre de deixar paralelo. Depois disso, a gente simplesmente vai ter as nossas resultantes. Por quê? VB com VBA, então é os dois somados. A extremidade de um vai estar no início do outro. Já temos o VA, esse é o nosso VBA resultante. E o VB, a gente simplesmente faz a soma de vetores aqui, ó, nesse próprio plano. Fica simples da gente descobrir. Quer dizer, então, com o VA, eu consegui descobrir a velocidade de B em relação a A e a velocidade de B também. Falta pouquíssima coisa para a gente descobrir. Aqui, ó. VA foi somado com VBA. A gente somou VA com VBA. Então, a gente vai colocar vértice e origem. E o VB é o resultado, deve ser, então, da origem do primeiro até o vértice do segundo. Então, origem do primeiro, que é o VA, até o vértice do segundo, que é o VBA. Agora, vamos lá para o VC, para a gente ver como é que a gente chega naquilo ali. O VC, a gente precisa de outras informações, porque só com isso a gente não conseguiria. Com as outras informações, a gente tem que calcular qual que é a velocidade angular de 4. Aqui, ó. Quero saber qual que é a velocidade angular aqui de 4, qual que é a velocidade angular de 3 também. Com isso, a gente calcula as outras partes. Olha aqui, ó. Essa equação é exatamente aquela mesma equação que eu passei para vocês lá no ensino. Aqui, ó. Módulo da velocidade é a velocidade angular vezes a posição. Tá aqui, ó. Exatamente isso. Para a gente calcular o ômega 4, é a velocidade de B sobre o B ao 4. O que é o B ao 4, gente? Essa distância desse elo aqui, ó. B até o 4. Aí, o ômega 3 vai ser a velocidade de BA com nossa posição BA. Olha o que é o BA, gente. B até A. Velocidade relativa de B com A. Beleza. Vamos lá. Depois disso que a gente já sabe ali nossas velocidades angulares, a gente vai conseguir encontrar outras coisas legais. Por exemplo, nossa mesma velocidade da velocidade linear. Nossa mesma equação da velocidade linear. VC vai ser igual ao VA mais o VCA. E no caso, a gente consegue calcular o VCA. Olha aqui, ó. O que é VCA? O VCA vai ser a velocidade de C em relação a A, e ela é calculada simplesmente fazendo aquela formulazinha mais simples, gente. Olha aqui, é o C. O que é o C? O C vai ser essa distância aqui, ó, de A até B. Da distância de A até B, a gente tem o C. Espera aí. C vezes o ômega 3. O ômega 3, nossa velocidade angular aqui. Está acontecendo. Agora vamos lá. Agora a gente já sabe outra coisa. Nós sabemos o VC. Nós sabemos o VCA. Desculpa, gente, cachorro aqui fica no. O VCA, que a gente já encontrou aqui o módulo, a gente tem que encontrar a direção. Para isso, para a gente encontrar eles, a gente vai utilizar o diagrama vetorial também. O VC vai ser o resultante que fecha tudo isso aqui. Por exemplo, como que a gente vai encontrar? A direção de VCA
vai ser exatamente daquele mesmo método que a gente utilizava para fazer os planos. A gente vai fazer um plano aqui, ó, perpendicular a C. Tem a C, que está aqui, vou fazer um plano perpendicular aqui, e aqui vai estar a minha velocidade VCA, velocidade C em relação a A. Notem aqui, ó, a direção dele vai ser simples da gente determinar, simplesmente porque se o VA está aqui para sentido anti-horário, isso aqui vai vir para baixo. Então, nossa velocidade relativa vai ser para baixo. Se a gente calculou esse VCA, o módulo, sabemos a direção, temos esse plano aqui, com esse plano a gente consegue calcular o VC da seguinte forma. A gente pega o nosso VCA, que é o que a gente tem aqui, vamos colocar o VA bem na origem do nosso VCA, isso aqui lá naquele plano, ó. Colocamos o VA bem nessa origem, e o VC vai sair simplesmente como um método aqui da soma de vetores. Gente, espera só um pouquinho aqui, deixa eu resolver aquele caso ali, senão ele vai ficar atrapalhando a gente. Beleza. Chega de falar, agora vamos fazer para tirar toda essa parte que ficou escura aí para vocês na cabeça. Vou compartilhar com vocês a minha tela e a gente vai fazendo ao vivo tudo isso aí que eu falei com vocês. Então, vamos lá. Vou fazer um exemplo que o elo 1 tem 110 milímetros, o elo 2 50, o elo 3 80 e o elo 4 90. No caso aqui eu vou desenhá-los. 110 milímetros para o elo 1. E o ângulo aqui eu vou colocar de 45 graus. Ângulo de 45 graus, largura 5 metros. Depois, vocês lembram como é que a gente faz? A gente faz uma circunferência com o tamanho do outro elo, que no caso era de 80. 80 aqui. E o outro, a partir da outra origem, ali de 90. Ok. Então, a gente faz a conexão desses pontos. Daqui para cá. E daqui para cá. Então, eu vou apagar isso aqui. Não é mais interessante nem útil.
Vou colocar aqui minhas juntas um pouco maiores para vocês verem elas. Estou deixando as juntas visíveis. Então, essas aqui são as minhas juntas. Vamos lá. Vamos começar aqui o exercício. Eu posso fazer um elo ternário aqui também, só para título de conhecimento de vocês. Então, supondo que isso aqui é um elo ternário, que nem estava lá no exercício. Vamos lá. O que eu vou saber? Eu tenho que ter te dado qual que é essa velocidade angular aqui. O ômega 2, então eu vou colocar aqui a 1 radiano por segundo. Ômega 2, 1 radiano por segundo. Após isso aqui, a gente vai encontrar algumas coisas. Por exemplo, se ele é positivo, vai estar para o sentido anti-horário. Então, esse elo aqui ó, vai estar girando para o sentido anti-horário. E eu já vou saber como que a gente calcula o a nossa velocidade A. Vocês lembram que o VA vai estar perpendicular a esse elo na direção que tiver a nossa velocidade angular, no caso aqui para a esquerda. E como que é o módulo disso? Se vocês lembram bem, o VA vai ser o tamanho desse elo vezes a nossa velocidade. Então, seria o elo 1 vezes a velocidade angular. Seria exatamente esse elo vezes a velocidade. E qual que é o tamanho desse elo? É 50. Então, 50 vezes 1, 50. Quer dizer que esse é o nosso módulo de aceleração. Eu vou aqui desenhar esse módulo. Olha aqui, ó. Ele vai ter que ser perpendicular, que nem está aqui escrito, com um módulo de 50. Então, está perpendicular. Essa é a minha velocidade. Vou colocar aqui uma setinha para vocês terem essa ideia. 3. Aqui 3 também. Aqui, ó. Essa é a nossa velocidade. Primeira velocidade VA é essa aqui. Vou colocar ela até maior para a gente entender. Velocidade A. Achamos. Ok. Depois disso, a gente parte lá para a nossa velocidade do ponto B. Só lembrando aqui, deixa eu escrever para vocês quais são cada ponto aqui. Esse é o O2. Esse aqui é o O4. Esse é o ponto A. Esse é o ponto B. E esse aqui é o ponto C. Ok. Vamos lá. Próximo passo aqui, vamos achar as informações em B. Para isso, a gente vai utilizar aqueles planos. Por quê? Se esse elo nosso aqui, ó, só consegue fazer essa rotação, a única coisa que ele consegue fazer isso, a gente vai fazer aquele plano
aquele plano bem aqui, ó. Plano que seja perpendicular a isso. Quando é perpendicular, fica aqui. Então, fiz o primeiro plano. Qual era o nome do nosso primeiro plano? Era o plano PP. Vou colocar ele aqui mais fino, para vocês saberem que é só referência. Esse é o plano PP. Outra coisa interessante é que a gente sabe que não tem velocidade aqui, ó, de B em A, porque a única velocidade que vai ter disponível aqui não vai ser nessa linha, porque nessa linha aqui é rígida, não aproxima B com A. Por isso a gente faz aquele outro plano, que é o QQ. Pega aqui, QQ, perpendicular a essa linha. Se aqui ele era o PP, esse é o QQ. Ok, beleza, sabemos isso. O que eu sei? Que a minha velocidade VB vai estar nesse plano, num plano, e a velocidade VBA vai estar em outro plano. Como que a gente vai descobrir isso? É só ir lá no passo a passo de novo para que a gente consiga isso. A gente vai pegar o plano PP, levar até a origem de VA. Olha aqui, ó. Plano PP, esse. Eu vou levar ele até a origem de VA. Ou eu posso levar VA para lá, não tem problema nenhum. Eu vou levar o VA para lá para vocês verem. Olha, vou selecionar isso aqui tudo e levar. Vou pegar aqui a minha ferramenta, deixa eu lembrar onde é. Aqui. Vou só transferir, ó. Tô pegando o mesmo VA, sem mudar nada. Tô colocando ele aqui no plano PP. Coloquei o meu VA no plano PP. Depois eu pego o plano QQ e levo até aqui a extremidade. Então, eu vou pegar esse plano, mover ele também e colocar ele bem aqui na extremidade. Ficou um caso bem ruim de ver. Mas, vamos lá. Peguei um caso bem ruim, mas vamos lá. Vou aproximar. Se esse aqui é o nosso VA, a gente tem como calcular os outros, que é o VB e que é o VBA. O VBA vai ser exatamente esse negócio pequenininho aqui, ó. O VBA vai ser bem pequenininho. E o VB vai ser maior, no caso aqui. Vamos lá, vou mostrar para vocês como que desenha isso, exatamente que nem aquela fórmula lá. O nosso VB vai ser pequenininho, desse ponto até esse ponto aqui. Vamos ver se o programa deixa eu colocar, porque tá tão pequenininha a diferença aqui que tá difícil. Deixa eu ver aqui qual que é a angulação. 189,63. Ok, sabendo disso, eu vim aqui colocar nesse ponto. Esse é o meu VB.
Vou colocar ele de azul. Então, esse é o VB, e o VBA vai ser esse resultante aqui. Lembrando que os sentidos, aqui no caso, o VBA vou colocar aqui para vocês verem. Vou colocar menor aqui, porque senão vai ficar difícil de ver. Vou escrever aqui para vocês. Esse era o BA. Esse daqui é o VBA. E esse aqui é o nosso VB. Vou colocar o VBA como sendo em outra cor aqui também, para ficar mais fácil. Vou colocar em verde. O VB está apontando para cá, gente. Deixa eu colocar uma setinha aqui também. Não pensei nessa chance trabalhando tão pequenininho que estava ruim aqui. Mas vai dar para resolver. Peraí. Ok. Vou colocar isso aqui em azul também. Então, essa aqui é a direção. Achamos o VB, o VA e o VBA. Lembrando, ó, onde que vai estar o VB? O VB vai estar aqui nessa direção. Mesma coisa de eu pegar esse vetor e transportar para lá. Vou fazer isso com vocês. Ó, vou pegar o VB, já que a gente achou o tamanho dele. Vou transportar ele. Ele vai estar bem aqui. Então, esse é o nosso VB. Está pequenininho aqui, mas ele é existente. Ele está aqui, ó. O VB está bem pequenininho, mas ele está ali. Nosso VBA, velocidade B em relação a velocidade relativa dos dois. Depois, a gente tem que encontrar a nossa outra velocidade ali em C, para isso. O que a gente vai precisar é calcular os nossos ômegas. Para isso, o ômega 4 vai ser calculado VB sobre BA4 e o ômega 3 VBA sobre BA. Vamos lá. Vou calcular o ômega 3 com vocês. VBA sobre OBA. Vou escrever aqui. O ômega 3 é VBA sobre BA.
Para a gente calcular isso, então, o que é VBA? VBA a gente acabou de achar aqui, ó. Qual que é o tamanho de VBA? A gente vem aqui e mede. Simplesmente pega a régua e mede. 48,19. Então, esse é o valor de VBA. Então, vai ser 48,19 dividido pelo BA, que é aquela distância de 80 milímetros. Vou mostrar ali para você, mas... Aqui, ó, deixa eu mostrar. 80 milímetros é exatamente isso aqui, ó. Essa distância aqui do meio, de B até A. Por isso que é BA. Fazendo essa conta, vamos fazer a conta. Vou pegar o celular aqui. Vai ser 48,19 dividido por 80. 0,60. 0,60 radianos por segundo. Olha aqui, gente. Se aqui a gente tinha 1 radiano por segundo, nesse caso aqui do nosso outro elo, vai ser 0,6. Com esse, a gente vai conseguir calcular aquelas outras partes também. Vamos lá. Continuar. O VCA vai ser o C sobre C vezes ômega 3. Vou escrever aqui para vocês também. O VCA vai ser o C. O que é o C? É essa distância aqui, ó, desse nosso elo. C, ômega 3. Então, vamos. O que a gente precisa é simplesmente calcular isso para que a gente consiga fazer a outra parte do exercício. Lembrando que C é a distância de A até C, nesse caso do nosso exercício. C é essa distância daqui até aqui. Aqui eu tenho que medir, vou medir com a distância aleatória que eu coloquei. Vamos ver quanto que deu. 58,79. Então, a gente vem cá calcular isso. 58,79 vezes o que a gente acabou de calcular. 0,6. Fazendo esse cálculo aí, deixa eu ver quanto que dá. 0,6 vezes o 58,79, 35,27. Milímetros por segundo. Então, achamos aqui que é a velocidade VCA. E sabendo o módulo, a gente consegue encontrar a direção dela. Se a gente olha lá como é que faz isso, a gente vai ter que criar outro plano. Criando outro plano, a gente consegue determinar essa direção de VCA. O plano RR. O plano RR vai ser perpendicular a essa distância de A até B. Então, eu vou aqui criar outro plano nesse ponto, que é perpendicular a isso. Então, deixa eu ver aqui, achar um ponto, dê certo, aqui, achou. Vou modificar aqui para ser mais fino. Esse é o plano RR. Achamos o plano RR, sabemos que o VCA que a gente calculou aqui vai estar exatamente nesse plano. Pensem o seguinte, o que vai estar acontecendo? Se o VA está indo aqui para
esquerda, para o sentido anti-horário, o VC, ele ainda vai continuar aqui nesse ponto. Então, a nossa direção vai ser para outra, para o lado horário. No caso aqui, eu vou pegar esse tamanho aqui que eu calculei, 35,27, e vou desenhar ele, ó, bem nesse plano. A partir daqui, 35,27 foi o que a gente calculou. O ângulo é esse que está aqui no nosso plano. Vou colocar setinhas. Então, agora eu vou colorir isso aqui de outra cor para vocês conseguirem ver isso. Vou colocar um rosa. Então, esse é o VCA que a gente acabou de calcular aqui. VCA. Com ele, a gente consegue calcular as outras partes, que é o VC, que é o mais importante para a gente. Vamos lá. O que é o mais importante, o VC? A gente vai fazer uma soma de vetorial. Na soma vetorial, a gente vai utilizar esse plano RR e o VA também. No caso, a gente vai pegar o VA, esse nosso VA, vou transportar ele ali para o meu plano RR. Vou pegar aqui a ferramenta de transporte, pegando bem a pontinha dele, colocando aqui. Com isso, a gente vai ter a resultante. A resultante é simplesmente unir aqui as duas. A gente vai unir o VC a partir aqui desse ponto até esse ponto. Esse vai ser o meu VC. O VCA, deixa eu colocar isso aqui. Esse foi o meu VA. Aqui, ó, esse é o VA. E o VC é exatamente essa junção que a gente vai descobrir aqui. Vou colocar ele mais grosso. Vou colocar numa cor, deixa eu ver, amarelo. Vou escrever que ele é o VC. Beleza. Então, depois era só pegar o VC e transportar ele lá para o local que ele fica. A gente vem cá, coloca o VC. Então, achamos que aqui era o VB. Esse aqui era o VB. Pequenininho, achamos o VC e achamos o VA. Achamos o θ3, achamos o θ4, a gente, ou quer dizer, o ômega 3 a gente achou, o ômega 4 dá para a gente achar também. Simplesmente utilizar aquela outra fórmula, isso não vai precisar de nada muito rebuscado, que é o VB sobre o BO4. Vou escrever aqui para vocês. Ômega 4 é o VB.
sobre o B ao 4. Que isso vai dar. O que é VB? É essa distânciazinha pequenininha que a gente achou. Vamos lá. Vamos medir VB. VB vai ser 3,25. Vou utilizar esse valor de 3,25. 3,25 dividido pelo B ao 4. 3,25 dividido por 90, se eu não me engano, que é o B ao 4. Fazendo essa conta. Vou fazer aqui 3,25 dividido pelo 90. 0,036 radiano por segundo. Viram que é bem pequenininho. Por que é pequenininho? Porque nossa velocidade aqui realmente é muito pequenininha nesse ponto. Mas isso vai ser durante todo o nosso mecanismo? Não. A hora que essa angulação aqui mudar, tudo isso aqui muda. Então, nossa análise aqui serviu para essa posição. Todo o resto aqui a gente vai ter uma posição diferente, velocidades diferentes. Não é algo tão trivial. Eu vou salvar isso aqui, vou mandar lá para vocês também de material para servir de apoio para vocês. Eu tenho certeza que vocês devem ter achado complicado, porque eu até hoje não achei ninguém que não achasse isso complicado. Então, vamos lá. Agora eu quero as opiniões. E aí, pessoal? É muito detalhe. Tem que ler aqueles passo a passo tudinho lá. Sempre tem que seguir assim, pega o passo a passo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sempre. Que é coisa demais. Coisa demais. Muito detalhezinho. Só que vocês fiquem tranquilos, na próxima aula a gente vai aprender outro método também. Esse é um tipo de método, na próxima aula a gente aprende um outro tipo, que eu acho um pouquinho mais simples. Eu acho que ele é mais simples, então vocês vão achar ele melhor de resolver. E aí, pessoal, as outras pessoas, comentem aí, por favor. Sim, vai ter lista, gente. Já tem uma lista prontinha para vocês fazerem. E hoje já tem exercício. Esse exercício aí vocês vão ter que fazer. Vou colocar lá para vocês. Refazer esse exercício que eu fiz aqui com vocês, só que à mão. Então, vocês vão ter esse norte aí de como que eu fiz para vocês fazerem isso à mão. É difícil, gente. Eu também não acho fácil, não. Nunca achei. Por isso que eu sempre falei que a matéria mais complicada que eu acho que tem na engenharia mecânica é essa. E os meus alunos que estão comigo também concordam, que essa é uma matéria bem complicadinha. Deixa eu parar a apresentação.